Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Sim. Tranquilo, você. Beleza. Vamos começar a nossa aula 5. Eu preparei alguns slides aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o layout de dispositivos em microeletrônica, certo? Vamos conversar sobre como é que a gente parte do esquemático em nível de transistores, com a descrição das portas lógicas, até a gente chegar no desenho do que seriam as máscaras que vão ser usadas no processo de fabricação dos circuitos integrados. Então, a gente viu na aula passada que nós conseguimos fazer o diagrama esquemático em nível de transistores para vários tipos de portas lógicas combinacionais. Se você der uma função lógica combinacional qualquer, a gente consegue ter uma metodologia para encontrar como é que você vai conectar os transistores PMOS e NMOS de maneira que o dispositivo vá para o nível lógico desejado. É o que aquela maneira que a gente chamou de CMOS estático, né? Em que você tem uma rede pull-up formada por transistores PMOS conectados no VDD e uma rede pull-down formada por transistores NMOS que puxam a tensão para o nível VSS, que geralmente é o ground. Então, a gente aprendeu a fazer várias portas lógicas diferentes, quase todas as funções lógicas. Agora, a gente gostaria de saber como é que eu vou passar dessa regra no esquemático, desse circuito esquemático, para uma coisa mais próxima do design físico, onde a gente vai tentar aproximar aí como é que seriam os desenhos das máscaras que vão formar a estrutura do dispositivo, que é o que a forja lá, a fábrica, vai fazer na prática. Então, a gente quer chegar no desenho das máscaras. A indústria tem um padrão de arquivos gráficos para fazer a fotolitografia, pode ser reduzido. Eles usam para fazer a projeção usando luz ultravioleta, tem algumas correções óticas que você pode fazer com as tecnologias modernas, e isso vai impressionar ali o filme fotorresistivo, que depois vai ser revelado e retirado para fazer os desenhos das estruturas em 3 dimensões ali no material semicondutor, no metal e no óxido. Esses padrões são arquivos com formato GDS ou CIF, GDS2. A gente não vai trabalhar diretamente com esses padrões, a gente vai trabalhar num nível mais sofisticado um pouco, que vai misturar um design gráfico aí simbólico, hierárquico. Então, ele vai ser parecido com o design da máscara, propriamente dita, mas vai ter mais alguma informação dizendo sobre qual é a função ali daquela camada que a gente está desenhando. Então, antes de chegar nesse design gráfico, nós vamos passar por etapas intermediárias. A gente vai passar por uma etapa aí que são o diagrama de palitos, que é uma espécie de diagrama semi-esquemático, que vai representar quais são os materiais que a gente vai utilizar, onde é que vão ser os contatos, por onde as correntes e tensões vão viajar, e ele vai dar também uma estimativa do comprimento e da área desses dispositivos quando eles forem sendo montados, mas não é um desenho do layout físico propriamente ainda. As larguras não são verdadeiras, ele não permite calcular todas as coisas com detalhe, é uma espécie de rascunho para a gente saber como é que a gente faria o desenho do layout. E depois desse diagrama de palitos é que finalmente a gente vai chegar num layout simbólico, usando ferramentas computacionais, aí a gente não vai fazer o desenho à mão, vai usar o computador com alguns programinhas para fazer o desenho, seguindo as regras da tecnologia, as regras de desenho daquela tecnologia, que vão dizer o que é que você pode e o que é que não pode fazer em termos de distâncias, por exemplo, entre segmentos de materiais diferentes, que você tem que respeitar para evitar que, durante o processo de fabricação, ocorram curtos-circuitos ou contatos indesejados ou ausência de contato de um material para outro, de uma camada de tecnologia para outra. Nós vamos utilizar uma tecnologia genérica em que você não especifica as dimensões em comprimentos verdadeiros, mas tem uma unidade de dimensão aí chamada lambda,
que é o que o pessoal convencionou, esse lambda tem a ver mais ou menos com o comprimento de onda da luz que vai ser usado no processo óptico. Não é exatamente o comprimento de onda da luz, mas ele está relacionado com o tamanho dos objetos que você consegue desenhar naquela determinada tecnologia que você está usando. Então, nós vamos trabalhar aqui como se o nosso lambda correspondesse a 0,6 microns, que é uma tecnologia meio antiga, deve ter mais de 20 anos já que as indústrias não usam mais essa tecnologia para chip de silício, né? Hoje em dia a gente está na faixa de uma dezena de nanômetros, mais ou menos, ou menos do que isso. Então a gente está aqui com 600 nanômetros para o nosso lambda, que seria o tamanho típico aí dos nossos transistores, das características que vão aparecer nos nossos circuitos integrados. Bom, então vamos começar. Nós queremos estudar hoje como é que se faz o layout. Então, vamos começar por um exemplo. A situação é a seguinte. Imagine que eu quero fazer um inversor. Eu quero que a indústria fabrique para mim uma porta lógica que seja um inversor. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe como é que monta o diagrama esquemático em nível de transistores do nosso circuito inversor, certo? Então, seria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Você tem o VDD e o VSS, que são as tensões de alimentação. O VDD, tipicamente, a gente vai usar cerca de 1,8 volts para esse tamanho de tecnologia. O VSS, normalmente, vai ser 0 volts. E aí, de acordo com o nosso raciocínio, na nossa aula anterior, aula passada, a gente disse que você deveria colocar um transistor PMOS conectando o VDD e a saída Q, e um transistor NMOS conectando o VSS e a saída Q. O gate desses dois transistores é conectado junto e ele vai servir de entrada do nosso sinal, vai entrar uma tensão aqui no ponto A, e o Q resultante vai ser a inversão lógica do valor de Q. Então, por exemplo, se o A for 0 volts, o Q vai sair com uma tensão igual a VDD, que deve ser 1,8. Se o A for 1,8 volts, aí o Q vai sair com 0 volts, ele vai ser puxado na direção de 0 pelo transistor N aqui embaixo, certo? Então, a gente estudou isso na aula anterior, a aula passada. Vocês lembram disso aqui? Quando a gente viu esse esquemático? Aqui está desenhado um pouco diferente. Eu coloquei duas trilhas lá em cima para o VDD e para o VSS. A gente vai usar sempre essa maneira de colocar as alimentações, seguindo o design aí parecido com o protoboard. Você tem trilhas paralelas para a alimentação. Tranquilo? Vocês lembram disso aqui? Quando a gente discutiu como é que faz as portas lógicas, a gente sabe fazer portas mais complicadas do que essa. Precisamos praticar mais, mas a gente já viu a teoria. Muito bem. O meu problema agora é o seguinte. Eu quero partir desse desenho esquemático e chegar numa coisa parecida com esse desenho aqui que está do lado direito, que é um desenho representando aí as máscaras que vão ser usadas para aquela tecnologia, representando o que a gente chama de layout físico, é o design físico daquela porta lógica. E aí a gente já estudou um pouquinho desse design físico, eu já falei sobre esse desenho aí numa aula anterior. O que a gente está vendo aqui? É um desenho bem mais complicado do que aqueles transistores, né? Eu estou vendo que tem um transistor aqui, tem uma parte do material verde, que é material com semicondutor do tipo N. Aqui ele escreveu N-Select e N+ Diffusion. Então, isso aqui seria o correspondente ao material semicondutor tipo N. Tem em cima, cruzando esse material N e esse material P aqui, tem uma camada de um material vermelho passando por cima deles, que é o polissilício, que a gente chamava antigamente de metal, na nomenclatura original dos transistores. Tem essa camada azul com as linhas diagonais passando por aqui. Uma difusão P+, também está cortada pelo gate. Então, essas coisas aqui estão formando os dois transistores. Esse aqui forma o transistor NMOS, esse aqui na direita forma o transistor PMOS. O transistor P, ele está montado em cima de um poço, tem um NUL aqui, que é esse retângulo amarelado. E depois tem esses contatos metálicos aqui, ó, tem o GND, que atravessa e faz o contato no source do transistor N,
e tem o VDD aqui que faz o contato no sócio do, aliás, no sócio também, né? No sócio do transistor P, e faz um contato também no N-select aqui, que é o poço N, onde a gente forma a difusão P. E depois tem esse outro contato metálico que está conectando os dois drenos dos dois transistores, e tem uma derivação central que vai ser a saída, que corresponde ao nosso sinal Q. Então, se você girar esse desenho aqui de 90 graus no sentido anti-horário, ele vai ficar parecido com esse desenho aqui que a gente está vendo no diagrama esquemático. Mas tem algumas diferenças aí. A principal diferença, a gente substituiu os nossos transistores, ao invés de ser o símbolozinho esquemático do transistor, ele agora é uma estruturazinha tridimensional, formada aí com profundidade e com as dopagens corretas dos materiais para ter a característica que a gente quer. Além disso, tem alguns contatos extras que podem ser necessários, e tem a especificação de quais são os tipos dos materiais que estão sendo utilizados. Normalmente a gente chama de tecnologia, certo? Então tem vários tipos diferentes aí de materiais. Tem o polissilício, tem a difusão N, tem o poço N, tem a difusão P e tem o metal. Metal 1, que está escrito ali com azul clarinho. Aí a pergunta é, ok, como é que a gente faz essa transição, essa transformação do esquemático para o diagrama de transistores? No caso desse circuito simples aqui do inversor, foi relativamente fácil. Eu mais ou menos só tive que trocar ali os transistores pelo desenho de um transistor, e depois girar o desenho, trocar os fios aqui, que são linhas pretas, pelo contato de metal, ou às vezes pelo silício, quando ele vai no gate, pelo polissilício, né, que é condutor, quando ele vai no gate. Então, não é muito difícil, mas seria bom se a gente tivesse uma metodologia aí que permitisse a gente fazer isso de maneira mais fácil, mais sistemática. Outro detalhe interessante é o seguinte, eu não tenho certeza se esse design que a gente está usando aqui, se ele é ótimo, certo? Talvez tivesse outros desenhos parecidos que fossem mais adequados, tivessem alguma vantagem com respeito a esse desenho que está sendo utilizado. Então, nós vamos estudar agora uma possível solução, uma metodologia aí para esse problema. Nós queremos ver como é que nós vamos partir de um esquemático arbitrário para chegar em alguma coisa parecida com um layout que seja interessante, que seja bom de montar na prática. Tem características desejáveis, como, por exemplo, alta velocidade, ou pequena área, ou baixo consumo de energia. Tá bom, então, vamos fazer assim, ó. Sistematicamente, nós vamos partir do nosso design aqui, feito com nível de transistores, e primeiro passo, nós vamos girar os inversores para eles ficarem na direção horizontal. Veja, os inversores aqui na primeira figura, no esquemático, eles estão na direção vertical, porque a gente achou mais fácil desenhar assim da primeira vez. No segundo desenho aqui, que eu chamei de esquemático com transistores na horizontal, eu simplesmente girei os transistores, e se você prestar atenção, isso me deu a oportunidade de mudar um pouco a geometria do contato aqui do contato A, e também do Q, né? O Q está mais parecido, mas o A ficou diferente. Antes ele tinha um formato parecendo um Y deitado, e agora está parecendo um T. Simplificou um pouco o formato do A, por causa dessa posição aí dos transistores. Agora, quando a gente foi para essa outra maneira aqui, a forma aí do layout continua a mesma, isso continua sendo um diagrama esquemático, mas eu estou tentando me aproximar de algo que vai virar um desenho com a estrutura espacial significativa, certo? A posição no espaço no esquemático geralmente não significa nada, não é o tamanho de um fio. Você pode fazer um fio tão longo quanto você queira no esquemático, e aqui ele pode representar um contato completamente próximo no circuito verdadeiro. Mas agora isso não vai ser mais verdade. A gente vai querer fazer um desenho em que a representação seja realmente correspondente à representação espacial. Ok, então por isso a gente fez essa mudança aí na orientação dos transistores. No próximo passo, nós vamos fazer esse desenho aqui, ó, vamos adicionar cores. E a função dessas cores aqui é identificar quais são os tipos dos materiais que a gente vai utilizar para implementar esse dispositivo. Então, por exemplo, eu estou vendo que os contatos as trilhas ali do VSS e do VDD, elas agora são feitas com a cor azul, que na nossa legenda ali embaixo corresponde ao metal 1,
que normalmente é alumínio que é utilizado na forja. Às vezes eles botam uma dopagem com algum outro material, como titânio, por exemplo, ou um metal que ajuda a fazer a ligação entre os dois materiais, o silício e o alumínio. Mas essa trilha azul aqui significa que nós vamos utilizar alumínio para fazer esse segmento, aqui em cima e aqui embaixo, no VDD e no VSS. Depois, o transistor P, eu pintei ele de amarelo. Esse amarelo significa que a gente vai estar usando material com difusão P, porque ele é necessário para você fazer o transistor PMOS. E, analogamente, o transistor NMOS lá embaixo está pintado de verde. Na minha legenda, verde significa difusão N, que é o que a gente vai usar para fazer os transistores NMOS. Então, eles têm que ser dessa cor, porque ele tem que ser feito com esse material. Agora, para montar o transistor, a gente precisa também, como a gente viu, de uma camada de polissilício que vai formar aquela capacitância no gate, vai formar o gate propriamente dito do transistor, que geralmente é feito com polissilício atualmente. E o polissilício está indicado aqui por esse material verde. Como o ar, que é a entrada conectado no gate dos transistores, está conectado vai ser eventualmente conectado nesse polissilício, então faz sentido que todo o meu contato do ar aqui, todo o terminal do ar, seja feito de polissilício. Aí eu não preciso ter o polissilício apenas entre os transistores, eu posso usar ele como um condutor, eu posso fazer uma trilhazinha horizontal aqui de polissilício, e poderia também mudar para metal ou qualquer outro material que seja conveniente, aí, de acordo com o nosso desenho. Se você diminuir o número de contatos, talvez seja mais econômico no desenho, né? Então é melhor manter polissilício. Ok, finalmente o Q aqui. O Q tem que conectar uma difusão N aqui embaixo com a difusão P lá em cima, que vai conectar os dois transistores. Então, eu posso utilizar um material tipo metal, por exemplo. Eu posso utilizar o metal para fazer essas conexões. O material P e o N não dá para conectar diretamente, senão eles formariam uma junção, aí teria um diodo lá, e isso vai complicar a nossa vida. Ok. Outro detalhe interessante, se vocês prestarem atenção nas diferenças entre a figura colorida e a figura preta aqui, eu mudei as posições dos contatos. Tem essas 4 bolinhas pretas aqui, ó, e lá na figura da direita, da esquerda, elas estão com bolinhas em posições diferentes. Aí, qual é a diferença? O que é que eu fiz aqui? Na figura colorida, as bolinhas pretas estão representando os contatos em que a gente tem uma mudança de tecnologia, uma mudança de material. Por exemplo, nessa trilha azul aqui, ó, quando eu baixei um segmento azul conectado no azul de cima, antes eu tinha uma bolinha para indicar lá no meu esquemático que essa linha cruzando fazia um contato ali, que era um ponto de contato entre esse potencial. Mas no desenho físico, se for do mesmo material, se for metal passando por cima de metal, eu não preciso dizer, ele vai fazer o contato automaticamente. Se tiver um metal tocando no outro, ele vai ter um contato. Então, a gente não precisa desse conector lá em cima. Por outro lado, quando eu tenho, por exemplo, aqui o metal entrando em contato com o material P, com a difusão P, aí eu preciso indicar explicitamente que essas duas camadas aí, elas não vão passar separadas uma da outra. Eu preciso, de propósito, fazer um contato entre a camada metálica e a camada de difusão P. E aí esse contato é feito com uma implantação correta de íons que permitem que a resistência entre essas camadas seja significativa. Se não, na hora da fabricação, a fábrica vai colocar uma camada de óxido isolante que vai isolar os materiais e evitar que eles entrem em contato de maneira indesejada, certo? O material fica oxidado e ele isola. Você pode ter uma camada N passando em cima de uma difusão P e aquilo não vai formar, não vai ter nenhuma interferência elétrica, nenhum contato elétrico indesejado entre os dois. Vai ter um pouquinho de capacitância, mas se a distância é grande, essa capacitância é relativamente pequena, então tem um pouquinho de interferência, mas ela não é muito significativa. A gente vai desprezar em primeira aproximação. Então, cada vez que eu mudo de tecnologia, mudo de material, a gente tem que colocar de propósito um contatozinho metálico, que aqui está representado pela cor preta. E se você estiver na mesma tecnologia e tiver 2 fios passando, se interceptando, tocando no outro, então não precisa colocar o contato, naturalmente eles estão conectados naquele ponto, diferente do que a gente faz num diagrama esquemático, normalmente.
Beleza? Vocês conseguiram entender como é que eu fiz esse desenho gradativamente do esquemático até esse diagrama aqui, dos transistores deitados? Pronto. Esse diagrama esquemático com os transistores horizontais e colorido é quase o que a gente chama de diagrama de palitos. Ele é quase o desenho físico do circuito. Falta mais uns 2 passozinhos que eu vou mostrar a seguir. Pronto. A gente vai pegar esse diagrama esquemático com os transistores deitados e coloridos, indicando o material e indicando os contatos entre diferentes materiais, e vai simplesmente substituir agora esse diagrama. Eu vou trocar os transistores apenas por uma linha da difusão cortada pelo gate, indicando que aqui deveria ser um transistor, né? Nessa região, a gente não vai colocar uma camada de óxido de silício para evitar o contato entre o gate e o P, mas uma camada muito fina, de maneira que ela vai formar um transistor de propósito. Isso não é indicado aqui no nosso desenho, mas toda vez que a gente tiver um cruzamento do material poly com material de difusão, seja o amarelo ou o verde, isso significa que você montou um transistor ali de propósito naquela posição. E na indústria eles vão colocar uma camada de silício muito fina para aumentar a capacitância e permitir a interação ali da carga colocada no gate com o material N para criar o canal que vai fazer o transistor funcionar. Então, esse último passo aqui foi simples no final, né? É só trocar o desenho por essa maneira de fazer a representação esquemática. Isso é uma maneira padrão aí que a gente vem utilizando na disciplina e tem no nosso livro texto também. Aí, olha só o que aconteceu. Eu tenho uma trilha aqui de metal para o VDD, tenho uma trilha de metal para o VSS, esse xizinho aqui está indicando um contato que faz a conexão entre dois materiais diferentes, ele está conectando com o material N para cima. O meu desenho mudou com respeito ao desenho original. Eu poderia ter feito esse contato lá em cima, puxar metal aqui e depois fazer o contato lá no N, aí seria mais parecido com esse. Mas eu também posso, é equivalente, faz pouca diferença, você puxar uma trilha de material N até chegar perto do metal e lá no metal você fazer o contato entre o N e o metal na parte de baixo da figura. Aí o A continua com a forma de um Tzinho, agora passando por cima das difusões, ele vai criar os transistores aqui. No P eu fiz uma coisa parecida com o N, o desenho ficou simétrico, e finalmente lá na saída eu vou conectar os dois drenos dos dois transistores, usando contatos metálicos aqui, contato de difusão para metal, que é essa cruzinha preta, conectando os dois transistores e finalmente puxando uma terminaçãozinha, que vai ser o terminal de saída Q da nossa porta lógica aí, que é um inversor. Beleza? Pronto. Feito esse desenho aqui, eu sei agora quais são os materiais, eu sei onde é que esses materiais vão passar, quem conecta com quem. Então, nós estamos prontos para finalmente fazer o desenho final, o layout aí dessa porta. Então, o nosso layout simbólico é um desenho parecido com essa figura da direita, aí, o layout simplificado. A figura mais simples seria essa aqui, ó. Aqui está a trilha do VDD em cima, depois tem uma parte de metal descendo, o contato aqui foi feito na difusão N, esse material aqui. Aqui não dá para reconhecer as cores que estão diferentes, eu não achei uma figura com as cores originais ali da legenda, peguei de outra fonte, mas aqui está um material tipo N, esses dois quadradinhos pretos aqui são contatos entre o metal e o material N, essa trilha que passa pelos dois aqui é o gate, eu posso conectar o A em algum ponto desse gate, ele veio aí de um outro contato que não está mostrado na figura. Aqui tem uma trilha de metal também conectando os dois drenos dos dois transistores, embaixo está o transistor N, e o sócio do transistor N está conectado no GND, que faz o papel do VSS. Um detalhe interessante que não apareceu no nosso diagrama de palitos é que o transistor P ele precisa estar completamente cercado por uma camada ali, que é o poço N, para poder fazer... se vocês lembrarem da nossa primeira aula, aí, quando a gente falou sobre a tecnologia, para poder fazer o transistor P, a gente tem que criar um poço N, que vai funcionar como se fosse o substrato. O substrato normalmente
é do tipo P, aí você cria uma camada N com baixa difusão para servir como se fosse um substrato para em cima desse poço construir o transistor P. Então tá aqui, ó. O poço também tem que ser mantido numa tensão alta, por isso ele está conectado aqui, ó. Esse conector está fazendo a conexão entre o poço e o VDD para levantar a tensão do poço. Se você não fizer isso, o seu transistor P não vai funcionar, ele vai dar um curto-circuito ali, não vai funcionar direito. Não vai funcionar como deveria, né? Vai dar um curto-circuito. Pronto, então basicamente é esse aí o layout do inversor. A gente passou do esquemático até o desenho do layout físico, né? Passando numa etapa intermediária pelo diagrama de palitos. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Deu para acompanhar, professor, mas eu vou fixar melhor depois de dar uma revisada mesmo. Achei bem detalhado, mas deu para entender o caminho. Tá, precisamos fazer exercícios, né? Praticar mais essa história. Eu vou colocar uma atividadezinha onde vocês vão fazer esse caminho aí, esse procedimento de começar na tabela verdade, na função lógica, até chegar quase no layout para várias portas lógicas diferentes. Sim. Aliás, só falando em atividade, eu ia perguntar uma coisa rapidinho também. Depois daquela primeira atividade, já tem a nota no CIGA, né? Aquela nota temporária, é do ponto, como é que fica? Aquilo é a nota daquela avaliação. Atividade, né? O SIGA vai juntando, à medida que vocês vão fazendo as atividades, ele vai somando as notas e vai produzir a nota final da unidade assim que ela estiver concluída. Entendi. Tá certo. Eu configurei para fazer a média, a soma das notas, ao invés de fazer média ponderada. Então ele vai somando. Pronto, ok. Alguém tinha sugerido de fazer a frequência com o Kahoot. Aí eu fui dar uma olhada no Kahoot, mas tem um problema. Ele me dá no máximo 10. Deixa eu ver se eu acho o Google aqui. O Kahoot só me dá perguntas, né? O Kahoot só me dá 10 estudantes por turma. Aí eu não consegui fazer direito. Mesmo assim, eu vou colocar uma atividade aqui. Deixa eu ver se eu entro no Kahoot. A ideia era fazer a chamada através dele, para não ter que ficar... A professora de engenharia de software, ela usa o Kahoot, só que ela é assinante. Aí pode ter mais gente na turma. Então acho que Bruno era também, porque tem bastante gente. Acho que chegou a ter mais de 10, chegou a ter uns 20 e poucos. Tinha 50 e poucos assim, na turma, acho. Era que tem a ver com questão de meio institucional, algo do tipo? Não sei. Eu acho assim que a gente não precisa usar o Kahoot para fazer a chamada. Pode usar o chat mesmo. Sei que os meus colegas acham. O problema é que eu não gosto do chat porque me dá muito trabalho de registrar a frequência nele. Professor. O cigarro não. Eu pode fazer para cigarro mesmo. Eu tenho um professor que toda chamada abre o cigarro e faz por lá direto. Já preenche a presença do dia e pronto. Certo, é mais prático. Não sei como que funciona o sistema por professor, né? Se toda vez tem que preencher tudo que já está preenchido. O problema de fazer a chamada é que aí você perde tempo perguntando aos alunos se eles estão aqui, né? Eu não queria perder tempo. Mas o senhor não vai ter que depois também pegar a relação de pessoas que vieram na aula e conferir, bater lá no cigarro, professor? Isso, mas o nosso tempo durante a aula é precioso. Mais tarde, quando eu estiver sem fazer nada, eu posso olhar a frequência de vocês no SIGA e aí a gente perde menos tempo juntos. Vamos lá, de qualquer maneira, eu criei umas 3 perguntas aqui no Kahoot. Aí eu vou dar o código para vocês entrarem aí e responderem. Deixa eu ver se me permite. Player versus player. Pronto, ele está gerando um PIN aqui, eu vou dizer o PIN para vocês. Eu acho que somente as 10 pessoas que primeiro colocarem o número vão conseguir. Deixa eu colocar o código aqui para vocês. Cadê?
Chat. Aqui o código. Tá, eu vou esperar entrar em 10, aí a gente começa. Se tiver 10 pessoas já na turma, né? Acho que já tem. Está com 4. pouco. Deixa eu ver, tem 11 outros e mais 6, 8, 10 na tela. Tem mais de 10. Tem 21 na sala. Pronto. Ok, 9, falta 1. 10. Começou. Como é que Eita, funciona professor. isso? Eu não sei não. O senhor colocou quanto tempo a pergunta? 10 segundos. Caramba, não vai dar nem pra ler, professor. Ah, você tem que Muito compartilhar a tela. 30 segundos. Não vai Tá, não. vocês Eu estão esqueci vendo de aí alguma mostrar a coisa? pergunta. Não, Não só tem as respostas, pergunta, só as respostas. só as respostas, é. Ah, é, agora sim, agora sim. Quantos Ah, tá. transistores Quantas? são necessários para construir uma porta lógica inversora? Aí está o símbolo do inversor. Que texto, professor? Eu não tô no Kahoot. Não consegui entrar não, ele mandou o link agora. É o que eu cheguei agora, eu esqueci que Ah, tinha. tá. Aí já tinha 10. Peço perdão aí. Acabou, 6 pessoas acertaram, beleza, tá ótimo. E 2 não responderam. Próximo. Existem infinitas maneiras de fazer o layout de portas lógicas, mas todas são igualmente eficientes. Aí, opções. É verdade ou não essa frase? O que é que vocês acham das opções aí? Ó? Bom, essas perguntas não estão valendo nota, não. Era só para fazer a frequência. Mas como só dá para 10 pessoas, nem para isso vai servir. Nós teve 11, professor, ainda. Não tem... Tem mais de 10 não na sala? Parece 11 respostas na direita. Não sei. Ele me disse que só deixa 10, mas tem Eu 11. entrei agora. Ah, tem 12, tem 12. Então, vê se consegue entrar aí. Se entrar, tá ótimo. Dá pra entrar. Próxima. Essa é a primeira pergunta. Luciana passou na frente. A pergunta aparece só na tela, Thalita. Qual a função lógica desse layout? Bom, isso aqui eu acho que vocês não vão conseguir responder agora. Eu tinha planejado isso para mais tarde, no final da aula. 50%. É ou não é? Boa. Vamos ver se tô com sorte hoje. Tô não. Ok. Tá, é só de brincadeira. Tô aqui perdendo um tempinho com o Kahoot, mas eu gostei. Conseguimos entrar mais de 10 Mas pessoas. é legal, professor. E se eu quiser também depois, você pode cadenciar, sabe? Você tem que botar uma pergunta, aí depois de outro momento da aula você vai pra próxima, sabe? Não tem que ser tão grande, Pronto. Essa aqui eu queria voltar, mas não tem voltar não, né? Acho que não. Só ia recomeçar. Tá. Então, deixa para lá. Vamos voltar para nossa aula aqui. Pronto. Acabamos de ver o layout do inversor. Agora, vamos ver outros layouts de outras portas lógicas para praticar melhor essa história, tá? A gente viu como é que passa do diagrama esquemático, passando pelo diagrama de palitos, até um layout simplificado. Vamos em frente. Próximo, o que é que eu tenho aqui? Layout da porta NAND 3. Ok. Tá aqui, ó. Esse é o esquemático da porta NAND 3. Eu acho que a gente discutiu ele numa aula anterior aí. Como é que a gente faz o NAND? Ele puxa para baixo se... Ele só puxa para baixo se as 3 entradas forem 1, estiverem no nível lógico alto. Então, a gente tem esses 3 transistores NMOS aqui conectando no VSS. Se os 3 forem 1, aí o Y vai ser conectado no ground, no VSS. Se qualquer um deles for 0,
Aí esse circuito de baixo fica em aberto, e lá em cima, qualquer um desses transistores conecta o Y no VDD. Então esse Y vai ter a função lógica NAND 3, é um NAND de 3 entradas, A, B e C. Beleza, a gente estudou esse esquemático aqui na aula passada. Agora vamos aplicar a nossa metodologia aí para chegar no layout dessa porta. Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu olhar para a cara de vocês aqui. Cadê o meu Google? Pronto, vamos lá. Primeira coisa, vamos girar os transistores para deixar eles na horizontal, certo? Aí, como é que a gente vai fazer essa girada aqui dos transistores? Bom, os que estão em série é fácil. É só conectar o primeiro deles no VSS e o último lá na saída. Então, essa parte aqui do NMOS foi tranquila. Eu girei os NMOS de 90 graus. Esse desenho do circuito da parte de baixo foi tranquilo. Os que estão em paralelo é um pouco mais complicado. Você tem que pensar em uma maneira de deixar eles em paralelo. Paralelo significa que os drenos são todos conectados na saída Y e os sources são todos conectados no VDD. Então, eu posso, como os drenos são todos conectados no Y, eu posso deixar o maior número possível de transistores conectados no mesmo ponto. Como eles vão aparecer sequencialmente no desenho, eu sempre vou deixar 2 conectados, um do lado do outro. Mais ou menos como se eu fosse montar em série. Só que aí não vai estar em série porque eu vou pegar um contato, vou pegar um fio aqui e dar uma espécie de curto-circuito. Vou pegar essa saída desses 2 transistores, jogar no Y, e depois essa saída aqui desse transistor, vou jogar no Y também. Aí o outro lado oposto eu vou ligar esse aqui no VDD, e esses 2 aqui eu vou ligar no VDD com um fio só. Então esse é um desenho esperto aí, uma maneira de fazer com que eles fiquem em paralelo, economizando o fio, né? Tem outras maneiras diferentes. Tem várias maneiras diferentes de fazer o mesmo esquemático. Essa aqui é uma maneira legal. Entenderam aí como é que a gente fez esse circuito? Aparentemente, sim. É. Peguei a aula pela metade aqui, mas já deu para entender. Tá. Verifique que o circuito está em paralelo em cima, certo? Esses 3 transistores PMOS estão em paralelo entre si, conectando VDD de um lado e Y do outro lado. Atenção para um detalhe interessante, é o seguinte, nessa nossa notação aqui, quando o fio passa por cima do outro, não tem conexão nesse cruzamento aqui, ó, do Y para cá com o B, isso aqui não é uma conexão. Aqui também, do B com o Y com C, não tem conexão. Quando eu quiser que haja uma conexão no símbolo, a gente vai botar uma bolinha para dizer que está conectado ali. Beleza? Pronto, então tá aqui, ó, o Y, ele pode chegar no VDD através desse transistor número 3 aqui, ou então ele pode chegar no VDD através desse transistor número 2, aí ele chega no VDD pela direita, ou então através do primeiro transistor, ele também pode chegar no VDD. Então, os transistores estão em paralelo, conectando VDD e Y. Beleza. Próxima etapa, vamos colorir o nosso desenho, colocando o VDD e o VSS de metal, e o Y também aqui, a saída, vou fazer algumas conexões com metal 1, que é o azul clarinho, tá aqui. Agora, tudo que for transistor P vai ser de amarelo, e tudo que for transistor N vai ser de verde. Depois, tudo que for gate vai ser de vermelho, porque o gate é de polissilício. Então, as cores estão escolhidas aqui. Ok. Estamos quase chegando no diagrama de palitos. Atenção para as conexões agora. Toda vez que eu tiver uma mudança de material, uma mudança de cor, se você quiser que tenha um contato ali, você tem que botar uma bolinha preta para indicar que é para ter um contato. Então, isso aconteceu aqui, ó, na conexão do VDD para o PDIF, aqui e aqui. Depois aqui teve um contato do metal com a difusão P, então tem uma bolinha preta, e aqui de novo metal com a difusão P. Aqui antes tinha uma bolinha, mas como é metal com metal, eu posso tirar a bola. Metal com metal já faz contato, mesmo que você não bote. Aqui não é para ter contato. Não tinha bolinha antes e vai continuar sem bolinha. Como os materiais são diferentes, continua sem contato. Se fosse o mesmo material, esse cruzamento não poderia acontecer, certo? Se aqui fosse azul com azul, se eles estivessem se cruzando, teria um contato ali, não pode. Se você não quiser que haja contato. Beleza, aí tem mais uma bolinha aqui para conectar o metal com a difusão N, e finalmente tem uma bolinha aqui para conectar a difusão N com o metal do VSS embaixo.
Então, esse desenho aqui é quase o diagrama de palitos. Agora, tudo que a gente tem que fazer é trocar os transistores. Não pode mais ter símbolo de transistor, é só desenho de material físico. Então, a gente troca a difusão P aqui por um segmento grande amarelo. Os transistores, a gente trocou por transistores N, a gente trocou por um segmento verde aqui embaixo. O gate, você pode passar simplesmente uma linha conectando dois transistores. Esses transistores correspondem ao par que forma aquela dualidade, né? Tem sempre um PMOS e um NMOS com o mesmo gate. Então, isso aqui vai sempre acontecer mais ou menos dessa maneira, quase sempre. Vai ter um gate conectando um transistor P e um transistor N. Aí, finalmente, tem uma conexão aqui do VSS na difusão N de um lado. Quando o Y conectar do outro lado, na extremidade, esses 3 transistores N aqui vão ficar em série. Então, aqui estão 3 transistores N em série. Beleza. Agora, lá em cima, eu tinha que ter 3 transistores N 3 transistores P, aliás, em paralelo. Ok, o Y está aqui, como é que eu faço ele ser em paralelo? O Y deve ser capaz de atravessar cada um dos transistores e chegar imediatamente no VDD, lá em cima. Então, no transistor C aqui, ó, tem um cruzamento que vai do Y para o VDD, por causa dessa conexão que eu fiz aqui em cima. Está perto da letra C. Então, esse transistor está conectando o Y com o VDD. O B também tem uma conexão. Se você seguir o metal aqui pelo lado esquerdo, o transistor que tem o gate no B, ele está conectando o Y no VDD através desse contato do meio e esse outro contato que está perto da letra C. E, finalmente, o transistor A também está conectando o Y no VDD, graças a esse outro contatozinho com o metal que eu fiz lá em cima. Beleza. Então, esse desenho aqui corresponde a esse esquemático. Esse é o diagrama de palitos da porta NAND 3. Segundo exemplo que a gente conseguiu fazer. Tranquilo, né? Agora eu acho que a gente sabe fazer todos. Usando regra de indução em matemática, né? Se é verdade para 1 e para 2, deve ser verdade para infinito. Justo. Pronto. Aprendemos a fazer o layout da NAND 3. Para testar que a gente está entendendo realmente essa ideia, vamos... faltou o layout, a gente fez o diagrama de palitos. Aqui está o diagrama de palitos da NAND 3 e aqui está o layout físico. Como é que a gente faz essa NAND 3 com o desenho? É só trocar os materiais ali por um segmento no tamanho certo, seguindo as regras de desenho da tecnologia. Então está aqui, ó. Essa trilha grande em cima é o VDD, que é essa trilha azul. Devia estar azul aqui, mas eu não achei a figura. Aí tem um segmento descendo aqui de metal. Aqui tem esse contato preto, ele está fazendo contato entre o metal e o poço N, que a gente precisa para criar os transistores P. O poço N é esse retângulozinho cinza, está aqui embaixo, grandão, pegando todos os transistores P. Aqui, esse quadradinho preto é o contato que faz o contato entre o metal do VDD e a difusão P, que vai formar os transistores. Aqui está o gate do A, aqui está o gate do B, fazendo uma curva para cá, por causa do espaço extra que precisou aqui no meio. Aqui está o gate do C, fazendo uma curva também. Cada retângulozinho preto, cada quadradinho preto é um contato, geralmente de metal para difusão, certo? Então, aqui tem um segmentozinho P que vai até o outro lado. Aqui está o metal, fazendo essa ligação dessa parte aqui, ó. Esse metal que tem um desenho parecido com o 4, é esse Yzinho aqui. Aqui é o metal também. Aqui ele fez a conexão na difusão N, que está aqui embaixo, cortada por 3 gates, 3 segmentos de polissilício que vão virar o gate em cima do transistor. A gente diminuiu o tamanho da difusão N aqui, correspondente a P de cima, porque na P tem mais contatos, né? Você tem que ocupar uma área maior. Tem os contatos intermediários no meio. E, finalmente, do outro lado da difusão N, tem um contato com o metal que está ligado no ground, e esse contato preto aqui está fazendo a conexão do ground com o substrato P-, onde está montado todo mundo. A região branca aqui, ela não está vazia. Existe o substrato, o silício, o bloco de silício, que tem difusão P- para fazer os transistores em cima dele.
Pronto, tá aí o layout físico da NAND 3. Foi fácil. Eu achei fácil. Beleza? Agora Beleza. aprendemos a fazer tudo, né? Tá. Exercício. Como é que a gente faria o layout da porta NOR 2? Vamos fazer essas 4 etapas aí. 4 ou 5 etapas. Vamos começar com o esquemático em nível de transistores da porta NOR 2. Como é que seria esse esquemático? Aí vocês dizem para mim o que é que eu tenho que desenhar. Porta NOR 2. Como é que a gente começa? Coloca os transistores. 2 PMOS, 2 NMOS. Pode ser o P primeiro. É o que vai em cima. 2. 2. Começa com 2P. Deixa eu ver se o meu Windows abre aqui o whiteboard para eu poder escrever alguma coisa. Poxa, tá demorando. Tá, são 2 transistores P, 2 transistores N, porque a gente está fazendo NOR 2, tem 2 entradas. Cada entrada corresponde a um transistor de cada tipo, um par, né? O whiteboard não está abrindo aqui, deixa eu fechar e tentar abrir de novo. Tá meio lento. Pronto, agora foi. Essa aula de eletrônica. Tá, a gente vai ter o VDD. Tá verde. Em cima tem o VDD. Embaixo tem o VSS, o ground. Aí eu vou botar os transistores em cima, os PMOS eu vou botar em série ou paralelo? Vocês preferem pensar no PMOS ou no NMOS primeiro? NMOS, né? Não. Oi? Não entendi. NMOS, né? NMOS, tá. NOR 2. Os NMOS são série ou paralelo? Acho que paralelo, né? Vamos ver, vamos testar. Ah, não, peraí, confundi tudo aqui. É paralelo, é no PMOS, não? Acho que é paralelo mesmo. Tá, vamos testar. Eu quero que Y seja igual a ou B NOT. NOR 2 é isso, né? Quando é que isso aqui vale 0? Basta que um deles, ou A ou B, seja igual a 1. Então, se o A ou o B for igual a 1, um desses 2 transistores aqui vai conectar o Y no 0. Então, embaixo, os NMOS são em paralelo. Portanto, os PMOS devem ser em série. Pronto, acho que meu desenho devia ser assim. Atenção para botar as bolinhas aqui. Se não botar a bolinha, está errado. E é isso. Tranquilo. Fizemos a primeira parte, que é o esquemático. Beleza. Vamos olhar lá nos slides qual a próxima parte agora. NOR 2. Deixa eu mostrar para vocês aqui o slide. Tá, fizemos a primeira parte aqui, o esquemático em nível de transistores. A gente fez esse. Agora, o que é que eu faço a seguir?
Aqui está dizendo esquemático com transistores na horizontal. Tá. Vamos ver VCS vai dando na horizontal agora, né? Começa a virar tudo. Vamos tirar esses transistores aqui. Eu vou estender o VDD, fazer ele mais comprido. E o VSS também, colocar uma trilha aqui imitando uma protoboard, que a gente tem trilhas de alimentação, que é VDD, VSS. Aí tem 2 transistores P em série. Como é que eu faço isso? Eu acho que a gente pode fazer assim, né? O P é o que tem a bolinha. E aqui é o Y. E tem 2 transistores N em paralelo. Como é que eu desenho transistores N em paralelo? Eu vou tentar alinhar os N com os P aqui. Ups, aqui vai ser o A. Aqui vai ser o B. Agora, a ligação está errada. Assim, eles estão com cara que estão em série. Como é que eu faço eles ficarem em paralelo até chegar no Y? É melhor tu botar o Bzinho pro lado direito. Acho que vai ficar melhor. Colocar o que? O B para o lado direito? Uhum. Ok. Fecha o curto aí entre A e B. Fecha um curto entre A e B. Não, já tem um curto A e B, né? Mas assim, entre o A e B, fechar o curto no Y, eu acho. Assim? Como é? Daqui para cá? Não. Eu acho. Não, Eu acho, não. Isso vai dar cagada, não. Se eu fizer assim, ó, deu problema. Eu estou conectando o Y dos 2 lados desse transistor N. Aí esse transistor não vai fazer nada, né? Porque está em curto. Curto-circuita. VDD, né? Curto-circuita esse terminal do transistor, do A, aliás, desse NMOS que está ligado no A, que está sem, ao Y, e puxa um terminal entre a ligação A e B, que está ligada entre esses 2 transistores, no VSS. Eu podia estar dizendo que eu faço assim, né? Esse aqui vem para o Y. É isso? Isso. Só que agora eu não posso pegar esse de cá e trazer para baixo, porque vai dar um curto aqui no meio. Então, vamos fazer essa conexão do Y por cima. Assim, ó. Ups, deixa eu tirar o P. Vamos botar o A e o B depois, tá? Primeiro vamos me preocupar com o Y aqui, que é mais difícil. Vamos fazer esse contato aqui para o Y. E agora esse aqui para o VSS. Vamos ver se esses transistores estão em paralelo. Ó, eu estou aqui no Y, eu quero chegar no VDD ou através desse transistor ou através do outro. Se eu vier por aqui, ó, o Y passa esse transistor e chega no VSS. Falei VDD, é VSS. Se eu tiver aqui, eu venho por esse fio, passo por esse transistor e chego no VSS. Então assim tá certo. Tá, ficou um rascunho meio feioso, mas deu certo. Agora eu posso colocar os contatos do A e B. Eu vou botar o A mais para cima aqui. Tem um cruzamento aqui entre essa parte do A e do B, mas esse cruzamento não é contato, certo? Quando for contato, eu vou ter que botar uma bolinha preta. Vamos puxar o Y mais para baixo aqui. Então, aqui é um contato. Aqui não. E aqui não precisa agora, porque é esquemático. Não precisa, mas aqui tem uma bolinha preta. E aqui também. Pronto, é isso aí. Tá, esse é o diagrama com os transistores na horizontal. A complicação foi colocar os transistores em paralelo, né? Entender se é paralelo ou série. Quando é série é fácil. Quando é paralelo, tem que pensar mais um pouquinho, mas não é difícil também não. Pronto. Beleza. Próxima etapa, o que eu faço agora?
A gente está onde? Vamos olhar a nossa apresentação aqui. Ó. Fizemos essa parte. Diagrama de palitos. Agora eu quero fazer um esquemático com os transistores na horizontal, colorindo os transistores para indicar os tipos dos materiais que eu vou usar antes de chegar no diagrama de palitos. É quase o diagrama de palitos, mas é mais o esquemático colorido. Vamos lá. Então, como eu estou no CAD aqui, né, no computador, no editor de figuras, eu vou copiar essa figura toda. Copy. Paste. Beleza. Ups, eu devia ter copiado mais para lá. Deixa eu voltar. Paste aqui, pronto. Não, mais alto, né? Ah, não vai, não sobe. Tá bom aí, ó. Tá bom. Vamos lá, vamos trabalhar nessa figura. Agora, eu vou mudar a cor. Isso aqui vai ser... Ops, tá batendo aqui meu lápis. Essa trilha aqui é metal. Metal é azul. Vamos lá. Aqui também. Azul. Tá. Os transistores. Vou botar isso aqui tudo de amarelo. Aqui está errado, né? Mas depois eu conserto. Vamos ver se eu consigo esse aqui de verde. Não é esse tom de verde, mas paciência. É parecido. Bom, aqui tem umas coisinhas erradas. Algumas cores dessas estão erradas. Aí eu vou apagar e corrigir só uma parte que está errada. Facilitou um pouquinho. Já estou vendo como é o desenho. Vamos refazer aqui no meio. Tá, aqui o Y é azul. Tem uma conexão do Y passando aqui pelo meio. E vem para cá. E os gates são de vermelho. Tá, aqui é A e B. Ok, agora os contatos vão ser diferentes, né? Eu vou marcar de novo o contato quando tiver uma mudança de material. Então, por exemplo, aqui está mudando de P para metal, aqui tem um contato, aqui também tem um contato, aqui tem um. Esse preto aqui podia ser verde, mas pode ser azul também. Tanto faz. Deixa eu trocar, vou selecionar e mudar a cor. Aqui pode ser azul. Significa que eu tenho contato em cima. Aqui mudou de verde para azul, tenho contato e pronto. Só isso. Acho que está certo aí. Esse aqui não tem mais, mas tudo bem. Beleza. Gostei do desenho. Esse é quase o diagrama de palitos. Agora, vamos fazer o diagrama de palitos de verdade. Vocês concordam com o nosso desenho? Tá certo? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. No P, nesse A, do A pro VDD, não, contato também, não? O A, tipo assim, não é metal? Você fala esse cruzamento aqui, não? Não, de cima. De cima. Esse aqui? Aqui é um contato preto, porque eu estou mudando de material P para metal. De difusão P para metal. Aí tem uma bolinha preta nesse ponto. Tem duas maneiras de fazer. Eu poderia fazer assim, subindo para difusão P, ou eu poderia descer com metal, tanto faz. Tá. Tá bom. Embaixo eu fiz ao contrário. Tanto faz. Eu poderia fazer assim também, ó. Botar o contato aqui e descer com metal até a trilha. Aqui eu podia descer a trilha e fazer o contato aqui. É mais ou menos equivalente.
O metal e a difusão têm resistências um pouquinho diferentes. Normalmente, você deve tentar utilizar mais metal, porque eu acho que a resistência dele é menor do que o material P. Aí, ter resistência mais baixa aumenta a velocidade das portas. Mas a diferença é muito pequena. E a funcionalidade não muda. Talvez Beleza. um pouquinho a velocidade. Tá bom. Dale. Então, vamos lá. Agora, finalmente, o diagrama de palitos, propriamente dito. É só copiar essa figura aqui. Ups, VDD, VSS. Vamos puxar aqui amarelo. Embaixo verde. E tem essa ligação azul aqui. Tem mais um azul aqui, pronto. Agora vermelho. Um cruzamento aqui, um cruzamento aqui. Pronto. Agora vamos botar as legendas aqui. A legenda pode ser de preto. VDD, VSS, Y, A, B e os contatos. Onde é que faz contato? Aqui, 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 aqui e aqui. Pronto, tá feito. Moleza. Esse é o diagrama de palitos. Finalmente, com o diagrama de palitos, a gente pode montar o layout. É só engrossar essas linhas aqui e deixar elas seguindo as regras de desenho com os retângulos certos. Adicionar o poço e os contatos. Um contato para o poço e um contato para o substrato no VSS. Então, vamos verificar aqui A gente chegou aqui finalmente na última etapa, diagrama de palitos. E tem a resposta aqui, ó. O nosso desenho deve ser parecido com esse aqui. Será que está igual? Já esqueci, não lembro mais, mas eu acho que é isso. Deixa eu tentar botar do lado. Professor. Oi? Os gates. O Everton tá falando aqui também. Mas acho que ele tá sem mic. Os gates não devia tocar no verde? Com certeza, eu errei. Eu Ei, pensei que o azul calma. era o verde. Eu pensei que o azul era o verde. Mas eu errei de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção, certo, Luciano? Um clássico, professor, um clássico. E aí, olhando os dois isso. desenhos aqui, ó, o gate só faz sentido o gate existir em cima do verde, né? Professor, Senão, não faça mais essas checagens sem a gente tá pensando não, que o Everton falou que achou até que tava ficando doido. Arrei ego. Mexeu com a sanidade mental do bicho, professor. Mas não faça isso mais mesmo. isso, não. Você já viu algum cientista que não seja maluco? Não existe. Isso aí é uma verdade É um absoluta. fato, é um fato. Pronto, ó, carimbou aqui, ó, já o negócio do menino. Pronto. Fique de boa, Everton, tá tudo indo com os conformes, aparentemente. Tá tudo É dando isso certo. aí. Se você estiver entendendo tudo, Everton, é porque tem alguma coisa errada, certo? Boa. Se vocês não tiverem Certo, eu dúvida, não tô entendendo nada. ótimo, perfeito. Se a gente não tiver dúvida, não está aprendendo. Então, tem que ter dúvida em algum momento. Senão, Eu não ter o detalhe porque eu acabei fazendo em preto e branco, né? O desenho aqui, no caso azul e branco. Aí me liguei. Pronto, ok. Então, comparando os dois desenhos agora, ó, da esquerda e da direita, estão quase iguais. Eu estou vendo uma diferençazinha que foi aquele contato que eu apontei, que a Luciana viu que estava diferente, né? Contato do VDD descendo para a difusão P, o amarelo. Mas tanto faz. O resto do desenho está muito parecido, está quase igual. É isso aí. Professor, Diga, pode falar. qual a diferença do azul passar por cima ou por baixo dos gates? Não tem diferença. Normalmente, isso vai depender na hora da construção, em que ordem essas camadas vão ser colocadas. O metal ele sempre vai depois do gate, então ele tinha que aparecer por cima. Mas aqui nessa ferramenta eu não sei como alterar a ordem. Depois que eu desenhei, ele fica por baixo, porque eu desenhei o gate depois. Mas o azul tem que ser por cima. Ele geralmente aparece por cima.
É que eu não consigo subir, sabe? Mas é isso. Eu posso tentar apagar e copiar e colar. Deixa eu ver. Ctrl X. Ctrl V. Pronto. E aí, professor, mas o senhor não vai prestar atenção nisso quando a gente for desenhar, não, né? Não. Isso não importa, não. Ah, beleza. Pronto. Detalhe importante. Aqui nesse ponto, ó, tem um contato, certo? Essa trilha que conecta as duas difusões está conectando com essa trilha de metal. Mas aqui nesse ponto não tem contato. O B, que é poli, e o Y, que é silício, não tem contato porque eu não botei o Xzinho. Aqui eu não preciso botar o Xzinho, porque é o mesmo material. Aqui também, eu não preciso. Tranquilo? Pronto. Finalmente... Não precisa Finalmente, colocar o xizinho no gate com amarelo e com verde, não, professor? no gate com amarelo com verde... Ah, não, porque não é contato, né? Não, seria o transistor. É o transistor. transistor. Bom, formalmente, o gate passar em cima da difusão não forma um transistor. Mas aqui a gente vai admitir que forma para não ter que desenhar o transistor explicitamente. Beleza. Então, tecnicamente, se eu quiser ser preciosista aqui no meu desenho, eu tinha que inventar um símbolo para dizer que esse cruzamento é um transistor. E existe gente que usa esse símbolo. Acho que é um quadradinho. Mas aqui a gente vai ignorar isso, certo? Toda vez que o meu gate passar em cima de uma difusão, provavelmente vai ser um transistor ali. Se não for, eu aviso. O gate pode passar em cima da difusão. A diferença no processo de fabricação é que quando você quiser um transistor, a camada de óxido vai ser bem fininha para fazer uma capacitância grande. Quando você não quiser um transistor, aí você deixa uma camada de óxido bem grossa e mesmo que tenha tensão ou carga na parte de cima do poly, ele não vai induzir uma carga significativa e não vai formar um canal na difusão P ou N que esteja por baixo. Aí não é um transistor. É isso aí. Ok. Então, finalmente, eu posso fechar essa figura aqui. Esse aqui é o design, é o layout, né? Final dessa porta NOR 2. Comparei esse desenho com esse aqui, ó. Tá muito parecido. Só tá mais grossinho. Aqui o VDD tá mais grosso, aí desceu para cá, tem um contato no poly. O material P está cercado pelo poço aqui ao redor, nesse retângulo bege. Os dois gates estão passando aqui por baixo, conectando os dois materiais. O gate pode passar por cima do metal também, não tem problema, por cima ou por baixo. Ele sempre vai passar ou por cima ou por baixo, acho que geralmente é por baixo, então ele não seria visível aqui. A saída, o formato do Y. Esse aqui tá diferente, né? Aqui ele fez o VSS conectando nas extremidades e o Y saindo pelo meio. Aqui a gente fez o VSS chegando pelo meio e saindo pelas extremidades. Tá diferente, mas é a mesma conexão lógica, certo? A conexão elétrica. A diferença é que aqui como é que chama? Esse terminal de saída do Y, ele tem menos área. E, portanto, esse design que está aqui é melhor do que esse design que está aqui. Porque a área do Y vai influenciar na capacitância do dispositivo. Uma capacitância menor, ele fica mais rápido. Então, esses dois designs são quase iguais, mas olha só, aqui o VSS, aliás, o VSS está conectado nas extremidades dos transistores e o Y está chegando pelo meio. Então, o Y ficou mais curto, né? Com área menor, pegando num ponto só. Aqui ele pega em 2 pontos, precisa de 2 contatos no Y. Ficou com 3 no total, aqui só tem 2. Então, esse design aqui que está no layout é melhor do que esse desenho aqui que a gente fez no nosso esquemático. E isso mostra um detalhe interessante, que é o seguinte: tem várias maneiras diferentes de implementar a mesma função, com diferentes layouts e esquemáticos parecidos, mas que geram portas levemente diferentes. Elas não são exatamente idênticas. Pode ser que alguns dos parâmetros aqui sejam melhores para diferentes layouts, e muito diferentes até. E aí isso gera uma competitividade aí na indústria. Se você quiser perder tempo, gastar dinheiro fazendo design de portas mais eficientes,
pode ser que a sua companhia, a sua indústria tenha vantagem com respeito à competição. Por isso que os fabricantes de dispositivos eletrônicos, as companhias que fazem o projeto dos circuitos, elas têm competição entre si, né? A AMD, ultimamente, estava passando da Intel, vendendo mais dispositivos, porque eles conseguiam fazer processadores mais rápidos, mais eficazes. Então, é isso aí. Beleza? Aprendemos tudo que vocês queriam saber sobre diagrama de palito, certo? Diagramas de palito são muito importantes. E chegar no layout correto é importante. Se você entender como é que faz o diagrama, você consegue ler diretamente no layout aqui qual é a função lógica do circuito, olhando para o layout. Consegue ver o esquemático olhando para o layout. É isso que a gente quer. Ok. Agora, como é que a gente vai usar esse negócio? Aprendemos a fazer o desenho. Agora a gente quer fazer o layout. Então, nós vamos utilizar o computador aí para nos ajudar. Na nossa máquina virtual, nós temos 2 programinhas que fazem esse layout das portas lógicas. Tem um programa chamado Magic e tem o programa chamado Grau. O Grau é parte do pacote Alliance, que é o que a gente vai usar para fazer máquinas mais complicadinhas, maiores. O Magic, ele tem mais tipos de materiais diferentes nas opções. Aí você consegue construir circuitos de outros tipos que não dá para fazer no Grau. Por exemplo, você consegue fazer resistor, capacitor, indutor. E o Grau não. Ele só vai ter os pacotes básicos que vão permitir fazer transistores e portas lógicas. Então, o Grau é usado para design digital, de circuitos digitais, certo? E o Magic a gente pode usar para design tanto digital quanto analógico. Você pode fazer um amplificador operacional, por exemplo, integrado, um circuitozinho de um rádio, usando o Magic. No Grau, a gente pode fazer um processador, um computadorzinho, uma calculadora, um telefone celular, alguma coisa assim. No nosso curso, vocês têm os 2 programas instalados aí na máquina virtual. No nosso curso, a gente vai concentrar aqui no Grau, porque o Grau está integrado no Alliance e ele permite o seu uso de maneira automatizada. Você consegue fazer o Grau trabalhar para você. Ele vai desenhar os circuitos meio automaticamente aí para você, usando um pacote de portas pré-definidas no sistema. Mas antes de usar as portas pré-definidas, a gente quer aprender como é que elas foram feitas. Então, a gente está nessa fase aqui. Aí, minha sugestão é que a gente agora dê uma olhadinha nesse programa chamado Grau, lá na nossa máquina, e veja como é que ele funciona, o que é que ele faz. Basicamente, esse Grau é um editor gráfico simbólico, que trabalha numa mistura aí, combinando o desenho físico com a abstração do símbolo do circuito. Ele salva o arquivo no formato próprio, que é o .ap, que significa Alliance Physical. E esse formato .ap pode ser usado por um programinha chamado Cougar para extrair os parâmetros físicos do dispositivo. Parâmetro físico significa, por exemplo, a capacitância, a resistência, a corrente que ele vai produzir em função da tensão. Aí a gente vai extrair esses parâmetros, vai desenhar a porta lógica, extrair os parâmetros e fazer a simulação dele no SPICE. Então, vamos dar uma olhadinha lá como é que se usa o Grau para desenhar células padrão, que são portas lógicas, implementações de portas lógicas que a gente vai poder usar para construir dispositivos mais complicados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona esse Grau. Deixa eu abrir a minha máquina virtual. Está aqui, ó. Eu criei um diretório aqui, deixa eu ver, desktop. Tem aqui, cadê circuitos? Cadê o ali, ó, INE 2021. Pronto, aqui circuitos. Aí eu vou criar um novo diretório chamado Grau. Vou mudar para lá, CD Grau. Aí eu vou guardar os nossos .ap que a gente vai desenvolver dentro desse diretório. Então, vou chamar o Grau aqui. Grau com de imprensa, para ele me retornar o prompt. Ele vai abrir essa janelinha aqui.
esse é o nosso editor de layouts, certo? De layout físico. Aí vocês estão vendo, eu não sei se vocês conseguem ver bem aí na tela de vocês, mas tem uns pontinhos aqui. Aí que o meu mouse foi capturado. Deixa eu ver se eu seleciono a tela para eu olhar para vocês. Vocês estão vendo que tem uns pontinhos aqui, tem uma rede. Tem uma rede de pontinhos aqui, igualmente espaçados. A separação entre esses pontinhos aqui é um lambda, que é a unidade fundamental do nosso circuito, certo? A unidade de distância fundamental do nosso circuito. E aí a gente vai poder usar esse editor para fazer o desenho do nosso layout. A gente pega o diagrama de palitos que a gente faz à mão e meio que copia o diagrama de palitos para cima dessa estrutura aqui. Como é que a gente faz isso? Eu posso fazer aqui, ó, create segmento. Aí tem aqui os vários tipos de material que ele suporta. Por exemplo, tem um segmento aqui, Anywhere. Aí eu arrasto aqui o cursor, clico num ponto no outro, ele criou um poço N. Dentro desse poço N eu posso criar um material PDIF. Eu vou fazer aqui, ó, clica nesse ponto, ele criou aqui um material PDIF. E a gente pode usar esse material PDIF para fazer um transistor. Aí tem todas essas opções aqui, ó. N-type, P-type são contatos, N-diff, P-diff são as difusões, Poly é o polissilício, que se usa para fazer o transistor, Alu1 é o metal, tem outros tipos de metal aqui, até 6 tipos de metal diferentes, T-poly, etc, etc, e tem uma coisa importante, que não é um segmento, são os transistores. Eu posso botar aqui Create Transistor. Aí temos as duas opções, N-trans ou P-trans. Eu vou selecionar um N-trans aqui, arrastar aqui embaixo, botão bem grandão. Pronto, ele criou um transistor aqui. O meu transistor ele apareceu na horizontal, certo? Normalmente a gente quer fazer os transistores na vertical. Então eu vou apagar esse e fazer um outro vertical. Aí a gente pode vir aqui, ó, editar, apagar, clica nele, foi embora. Então, vamos fazer um outro N-trans aqui, vou puxar nessa direção agora. Pronto, tá aqui. Olha só, esse é o nosso transistor N. Se eu quiser fazer uma porta NOR, por exemplo, eu colocaria 2 transistores N, mais ou menos assim. Aí a gente pode conectar os dois movendo, por exemplo. Então, move aqui. Aqui tem 2 transistores N em série. E esse aqui é o gate, eu posso puxar esse pedaço de poly aqui para cima dele. E aí a gente criou um transistor N e um gate que você pode conectar lá em cima num transistor P. Vamos criar um transistor P aqui em cima. Pronto, tá aqui. Ok, então é isso aí. Olha só. Pronto. Aqui eu conectei um transistor P e conectei o gate desse transistor P com o gate desse transistor N aqui embaixo. Então a gente pode usar essa ferramenta aqui, esse software, para desenhar o layout físico do circuito que a gente quer. Beleza? Só que a gente não vai fazer assim no pé duro, de primeiros detalhes. Vamos até fazer um pouquinho, mas tem umas sofisticaçõezinhas que eu vou continuar discutindo com vocês nos slides. Vamos em frente. Então, o Grau é o programa que a gente vai usar para fazer esse desenho. Só que a gente não vai desenhar simplesmente olhando para o diagrama de palitos e desenhando a partir do zero. Nós vamos usar uma metodologia que é o desenvolvimento de células padrão, que a gente vai usar essas células para se encaixarem umas nas outras. Ao invés de fazer o desenho arbitrariamente, nós vamos seguir algumas regras que vão permitir com que cada dispositivo que você faça se acople em outro de maneira que você não tenha que se preocupar muito com as conexões entre eles.
Ainda vai ter umas preocupações, mas vai ser menos. E aí, depois que você juntar as células, o circuito inteiro vai funcionar sem que uma atrapalhe o funcionamento da outra. Então, essa é a metodologia aqui do layout de portas, certo? O desenvolvimento desse layout pode consumir muito tempo. Se você tiver que fazer tudo do zero, vai dar trabalho. A gente não vai fazer todas as portas, existem bibliotecas já prontas. Mas a ideia é essa. A gente vai fazer alguns desenhos aqui, vai desenhar portas que se ajustem adequadamente umas às outras. Quando se colocar duas juntas, elas vão se encaixar mais ou menos, vão ter pontos de contato e vai ser fácil transportar o sinal de uma porta para outra, para você conectá-las. E a gente vai tentar construir aqui elementos de uma biblioteca de células padrão que a gente vai poder usar para juntar várias células, formando portas complicadas e dispositivos com a hierarquia que a gente vai construir de baixo para cima, né? Começa do nível de transistores, faz alguns transistores ligados para ter uma função aí de uma porta. Essas portas vão compor uma célula padrão. Se você juntar várias células padrão, você faz um pequeno dispositivo. O dispositivo vai fazer parte de um módulo, o módulo vai fazer parte de uma máquina, e a máquina vai ser montada num chip, e o chip a gente encapsula, bota numa placa de circuito e vende. Quase isso. A gente vai ficar só na parte teórica aqui, até o nível do chip. Beleza. Então, começa a metodologia do design das células padrão. Nós vamos colocar o VDD e o VSS. Não vamos vender? Não, Everton, a gente não vai conseguir vender, não, porque a gente não tem a fábrica. Eu até olhei na fábrica, mas custa 30 mil para você construir um design. Aí o investimento sai meio alto. Mas aí você vende por quanto também? R$1.000. Se você tivesse um comprador, não sei. Se tivesse um comprador, talvez valesse a pena, porque com 30 mil você faz centenas de chips. Uhum. Tem uma areazinha de alguns milímetros quadrados, dá para fazer centenas de chips. Legal. Mas tinha que ter alguém que comprasse, né? Esse negócio é complicado aí. O Brasil tem poucas fábricas, poucas forjas que fazem esses circuitos. Tem uma ou outra perdida dentro de alguma universidade. Tinha uma outra fábrica comercial que fecharam aí por causa da crise econômica. Aí fica complicado. Até pouco tempo atrás existia um programa nos Estados Unidos que permitia os estudantes fazerem os chips de graça. Mas ele passou a atender só estudantes americanos e depois não atende mais ninguém, é tudo pago agora. E custa na faixa de 30 mil para você fazer um projetinho com poucos milímetros quadrados. Então, se você não tiver um comprador garantido, não vale a pena. Realmente. $30 mil. Ainda tem isso, né? Só $1 já vale R$50 hoje em dia. Quase. Bom, regras. Como é que a gente vai construir essas células padrão? A gente vai colocar VDD e VSS com trilhas de metal na horizontal, separadas por uma certa distância e característica da célula, e eles vão se encaixar de uma célula para outra, de maneira que quando você colocar uma célula do lado da outra, automaticamente o VDD de uma já conecta no VDD da outra, e o VSS de uma já conecta no VSS da outra. Aí você, com um contato só, já faz o contato da trilha inteira. Vai ficar parecido com um protoboard, em que você tem aquelas trilhas de alimentação paralelas, e o circuito está montado ali no meio. Os transistores vão puxar para uma alimentação ou para outra, ou para nenhuma, dependendo de qual é o design do circuito. Então, portas adjacentes devem satisfazer as regras de design. Essas regras de design o pessoal costuma abreviar como DRC ou DRUC, e o nosso programinha lá do Grau, ele tem um comando chamado druc, que é exatamente checagem das regras de design da tecnologia que você está usando. Essas regras dizem o quão perto uma camada pode estar da outra, sem que viole as regras lá as condições de segurança de fabricação, para que você não tenha curto-circuito ou contato indesejado, e que tenha o contato quando ele for necessário. Ok. Outra regra aqui, ó, o NMOS deve estar sempre embaixo, conectando perto do VDD, e o PMOS em cima, para poder conectar no VSS.
aliás, o contrário, né? O NMOS conectado embaixo no VSS e o PMOS em cima para conectar no VDD. E o PMOS também separado vai garantir para a gente uma região do poço contínua, certo? A gente vai ter um poço só atravessando a célula na parte de cima, perto do VDD, para colocar os nossos transistores PMOS. Isso é uma regra geral, mas você pode também usar inversões, simetria de inversão. Por exemplo, você pode girar a célula toda de cabeça para baixo, aí o VDD fica embaixo, os PMOS ficam embaixo e o NMOS em cima, o ground em cima. Beleza. Todas as portas devem incluir os contatos para o poço N e para o substrato. Então, isso garante que não tem chance de alguma porta do seu design ter esquecido esse contato aí, que é fundamental, senão ele poderia causar um problema aí no funcionamento do circuito. Cada célula que você fizer, ela deve ter contatos para o poço e para o substrato. Isso garante que todos eles vão estar conectados e que você não vai ter nunca uma distância muito grande que a corrente tem que percorrer para distribuir a carga ao longo do poço ou do substrato. Pronto. Então, seguindo essas regras aqui, e mais outras regras que definem esse layout das portas, a gente vai conseguir construir as nossas células padrão. No formato do Alliance, o design dessas células padrão é mais ou menos com esse formato aqui, ó. Você tem lá em cima uma camada de metal 1, alumínio 1, para o VDD, que tem 12 lambda de tamanho. Aqui embaixo tem um VSS com 12 lambda de tamanho, também é alumínio 1. Aí tem uma região aqui em branco, que é o espaço para colocar os transistores N com 27 lambda. Tem uma região aqui em cima com 33 lambda, que é o espaço para colocar os transistores P. O poço vai aqui nessa região junto do P, porque sempre que tiver P vai ter que ter poço. E tem um espaço comunitário aqui, que vai ser dividido aí tanto para o P quanto para o N, o que for necessário, com 16 lambda de separação. Além disso, tem alturas padronizadas aqui, que são as alturas de referência que a gente vai utilizar para fazer contatos, para passar um sinal de uma porta para outra, de um dispositivo para o outro, com separações na vertical bem definidas. Tem um certo número de alturas aqui de referência para fazer essas conexões. Pronto, então o que a gente vai fazer é pegar um modelo aí de uma célula padrão e em cima dela a gente vai começar a construir as portas lógicas. Vamos começar a fazer isso mais na aula que vem. A aula de hoje já estou dando meio que por encerrada, mas a gente pode começar a ver como é que a gente vai fazer isso aqui no grau. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa seção do grau aqui. Ele está pedindo para salvar, não quero salvar não. Eu vou mostrar para vocês o que é que a gente vai fazer. Eu vou começar copiando uma célula vazia. Tem uma coisa chamada empty cell, é uma célula vazia, e a gente vai começar trabalhando em cima dela para construir o nosso design de um inversor simples, uma porta simples. Então vamos ver se eu acho essa célula vazia aqui. Existe um diretório chamado /usr share, acho que é lib sxlib. Não, perdi. usr share sxlib. Cadê? Tem um diretório que tem esse negócio, tem essa célula vazia em algum lugar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É Alliance Share Alliance sxlib. USR Share Alliance Cells sxlib. Pronto. E ali dentro tem 571 arquivos, tá? Um deles deve ser uma célula vazia. Estou procurando .ap. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou botar empty. Não. Não tem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar um inversor. invx1.ap. Pronto. Pronto. Existe um arquivo chamado
na máquina virtual de vocês aí, existe um arquivo chamado /usr share alliance cells sxlib /inv-x1.ap. Tá? Esse é o inversor da célula padrão. É a célula padrão que contém um inversor. Eu vou copiar esse arquivo para cá, com CP. Boto um ponto aqui no final. Ele está aqui. E agora eu vou abrir esse inversor com o grau. Grau menos grau de imprensa. Aí, aqui, ó. Open, file open, inv-x1.ap. Esse aqui é o inversor implementado. E esse é o formato da célula padrão. Ele tem aquelas especificações de distância lá que a gente viu agora há pouco. E está todo implementado aqui, certo? Aí, para não trabalhar com... Bom, a gente podia usar esse design fixo do inversor, ele é bastante flexível, mas eu queria aprender a fazer essas coisas detalhadamente. Então, eu vou apagar quase tudo aqui e a gente vai fazer de novo. Vou salvar isso como uma célula vazia e a gente vai fazer de novo. Vamos lá. Vou botar aqui, editar, apagar. Aí vou apagar de um por um aqui, ó. Apagar esse segmento de PDIF. Apagar esse transistor aqui. Aqui tem um segmento de PDIF também. Um segmento de alumínio. Pronto, tem um contato aqui. Contato com PDIF. Aqui tem um gate. Contato com poly. Um transistor. Contato com NDIF. NDIF. Tem um contato aqui com NDIF. Ups. Tá, tem dois segmentos de alumínio aqui. Pronto. Ok. Eu parti do inversor, apaguei tudo, vou salvar com outro nome aqui. File, save as. Como está vazio, eu vou chamar essa de empty cell. Empty cell. É nossa célula vazia, certo? O que é que tem aqui? Tem algumas coisas ainda. Tem uma caixa com a cor bege que está aqui ao redor. Deixa eu ver se eu consigo selecionar ela. Vou botar Identify aqui, ó. Olha só, tem uma coisa chamada Abutment Box. É a caixa de adjacência e de ajuste da célula. Ela define a fronteira da célula. Mas ela é meio ultrapassada aqui pelos segmentos de alumínio da alimentação, ó. Veja, o alumínio está passando um pouquinho da nossa caixa de um lambda. Então, isso significa que ele vai fazer contato com a próxima célula. Se você botar uma célula do lado da outra, os componentes não devem ficar muito próximos da fronteira, da parede, mas esse alumínio do VSS, ele vai passar para a próxima célula. E aí ele vai fazer contato com o segmento da outra célula. Então, vai ter um contato entre todos os VSS aqui, de todas as células que tiverem uma do lado da outra. A mesma coisa para o VDD lá em cima, ele está passando um pouquinho. E também esse N-well aqui, ó, essa região toda que estava pintada de bege, é o N-well, o poço N. Aqui está dizendo camada N-well, é o poço N. Ele está passando da altura da parede na direção vertical. Então, se você tiver uma célula invertida de cabeça para baixo, ela vai ter uma camada de VDD aqui em cima. Esse VDD vai tocar nesse aqui embaixo e o poço vai estar superposto. Então, os dois poços vão estar em contato, vai fazer um poço maior, mais largo, na parte de cima dessa célula e na parte de baixo da outra. O que mais tem aqui? Tem esses pontos I10, I15, I20, e depois NQ 10, 15, 20 até 40, são as referências de altura, onde a gente deveria colocar os contatos, de maneira que, quando você for fazer uma entrada ou uma saída para a porta, você saiba em que altura vão estar esses pontos de chegada aí do sinal, quando você vier com uma trilha para fazer o contato.
Aí tem o poço que eu já mencionei, tem as trilhas de metal de alimentação, e tem essas duas coisas, essas duas vias aqui que eu não tirei. Deixa eu tentar olhar para elas. Me perdi. Deixa eu tirar o zoom aqui. Peraí. Pronto, tem esses dois contatos aqui. Vamos identificar aqui. Eu estou selecionando Identify. Quando eu clico aqui, ele diz que tem um segmento chamado VDD, que é o de alumínio, e tem uma via que é um contato com N-tie. Esse contato com N-tie é o contato que vai fazer o contato entre o VDD, que está no alumínio, e o poço N, que faz o papel do substrato aqui nessa posição. Então, ele é fundamental para fazer com que o poço esteja na tensão alta e, portanto, você consiga fazer os transistores PMOS adequadamente. Sem esse contato, o seu PMOS não vai funcionar. Tem também um contato, tem uma camada de N-tie para fazer a interface com o poço, né, para garantir que o poço vai estar realmente conectado. E aqui tem um contato com P-tie, mas esse aqui é reminiscente do transistor da difusão que a gente tinha aqui. Esse aqui eu posso apagar. Vou dar uma apagada nele. Contato com PVIF, esse aqui eu posso tirar, porque o poço é tipo N. Pronto, então agora realmente ficou a célula vazia. Faltou o contato do substrato, né? Segundo as nossas regras ali, deveria ter sempre um contato do substrato com o VSS. Esse é um que eu não deveria ter apagado daqui. Então, eu podia voltar, olhar lá no inversor e copiar ele de volta, mas a gente pode adicionar também. Vou fazer assim, ó, create via. Aí vamos botar aqui contato com difusão P, aqui embaixo. Deixa eu ver. Eu acho que é isso aqui, é mais ou menos isso. O dele é menorzinho, mas eu acho que é mais ou menos isso. Se isso aqui não for um poço N ao redor. Não, acho que não é isso não tenho certeza. A gente tem que olhar lá no inversor de novo. Eu vou salvar isso aqui, abrir o arquivo do inversor. Então, Ctrl U aqui, undo. Salvar. Eu vou abrir o inversor de novo para a gente dar uma olhada. Inversor x1.apt aqui. Cadê o contato do VSS? Eu acho que ele não colocou. Ele não está seguindo uma regra importante, que é colocar o contato do VSS com o substrato. O substrato é de tipo P-, então devia ter um contato P entre o VSS e o substrato em algum lugar. Mas tudo bem, não deve ser muito importante, não. Tá, então nossa célula vazia está correta. Cadê? Ela devia aparecer aqui, né? Peraí, que eu não entendi, não. Tipo assim, é pra ter? Não. Nas regras que eu acabei de mostrar para vocês nas transparências, tem dizendo lá que o substrato deve ser sempre conectado com o VSS, para garantir que a tensão dele não vai subir em todas as células. No design da célula padrão do inversor, o Alliance não colocou o contato entre o VSS e o substrato. Então a gente não vai botar. Eu acho que não precisa. Beleza. Tá certo. Se o circuito der errado, já temos um possível suspeito, né? Porque não está funcionando, mas vai dar certo. Não tá junto, tipo, por cima do contato, não? Daquele contato? Talvez esteja na mesma posição. Tinha que olhar lá no tipo, por cima. Tipo um inspect, que nem ele tava fazendo.
Deixa eu botar um identify nele aqui de novo, vamos ver. Se for verdade, aqui teria 2 contatos, mas eu acho que não pelo seguinte. Esse aqui é um contato com N-tie, mas o substrato é tipo P-. Olha aqui, ó, tem VSS. Entendi. Tem uma via que é um contato com NDIF e tem uma camada de NDIF. Pronto, só isso. Então... Essa parte preta é o substrato? Essa parte preta é o substrato. O substrato a gente não indica no desenho. Ah, sim. Se eu quisesse colocar o contato com o substrato, como o substrato é tipo P, eu devia procurar aqui um contato com PDIF. Mas não tem. Contato com PDIF não tem. Assim, tem contato com PDIF, mas ele vai criar um PDIF P+, devia ser P-, certo? Assim, esse aqui. Mas esse aqui não é o que a gente quer, porque ele tem o poço ao redor. Ele criou o poço automaticamente também. Eu acho que se eu remover o poço aqui vai dar problema. Vai dar é capaz de dar um transistor polarizado diretamente, né? Não sei, eu acho que talvez funcione. Mas olha só, vamos dar um identify nesse contato aqui. Nesse ponto. Aí aqui ó, tem VSS, tem um contato com PDIF. Só. Tá, então talvez seja bom ter esse negócio aqui, mas eu não sei não o que é que ele vai fazer. Tá muito grande, tá ocupando muito espaço. Deixa pra lá. A gente deixa sem. Deixa sem. Uhum, beleza. Ok, então tá aí. Bom, vamos voltar então. Eu vou abrir aqui nossa célula vazia. Salvar o inversor não. Pronto. Agora, digamos que a gente começou com o nosso diagrama de palitos do inversor. Como é que eu construo o inversor aqui? Muito fácil. Eu vou botar um PMOS conectado no VDD e um NMOS conectado no terra. E depois vou conectar os drenos desses 2 transistores com um contato metálico e colocar contatos, é um objetozinho simbólico aqui chamado contato, conector, que vai conectar as entradas e as saídas da nossa porta lógica e as alimentações, o VDD e o VSS. Então, na próxima aula a gente vai fazer isso, certo? E aí eu queria que vocês fizessem aí em casa também, a gente vai começar montando os nossos circuitos, o inversor básico a partir desse desenho. É isso que eu ia dizer, professor, essa aula só vai liberar também, né? Porque eu tentei acompanhar, mas foi um pouquinho muito rápido, eu não consegui abrir aqui o programa direito. Mas era bom para poder ter. Vou postar a aula, sim. Vou postar. Tranquilo. Mas então, seria isso aqui, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Cenas dos próximos capítulos. Eu vou botar um transistor P-trans aqui, na vertical, tem que ser dentro da região do poço. Então, vamos tentar botar ele aqui, por exemplo. Não muito grande, deixa eu ver, o menor possível. Aqui tem 1 lambda, 2, eu vou tentar 2 lambda, tá? 2 lambda não pode, muito pequeno. 1, 2, 3, 4 lambda. Pronto, o menor que você consegue fazer é 4 lambda de transistor, contando com a largura do gate. Isso dá, acho que 1 lambda de verdade, 1 lambda de largura no gate, é o menor transistor possível. Tá, vamos botar um N-trans aqui embaixo, nessa região. Eu vou tentar colocar alinhado com esse, para o gate não precisar fazer curva. Então vamos fazer aqui, ó, subir 4, 3, 4, não, 1, 2, 3, 4. Aqui, esse é um transistor N. Agora, um segmento, vamos fazer um segmento PDIF. Pode ser PDIF ou pode ser metal, o que é que vocês preferem? Vamos fazer metal. Segmento de alumínio. Eu acho o metal mais bonitinho. Mais bonitinho, né? Uhum. Pronto. Tá aqui, ó. Puxei um segmento de metal daqui para baixo. E aqui, parecido. Veja, de propósito, eu estou colocando uma superposição do segmento, porque se você deixar o metal encostado aqui, a uma distância 0, entre a fronteira do metal que você está colocando e a fronteira do que já tem, esse 0
pode ser meio ambíguo aí. É melhor você passar um pouquinho e ter certeza que superpõe quando você quiser conexão. Senão você vai desobedecer as regras de construção da tecnologia. A distância não pode ser zero. Ou você passa por cima, ou você fica longe. Não pode ser meio termo. Tá. Aí tá faltando contato aqui. Eu tenho que botar um contato, create, via, contato com PDIF. Vou botar um aqui. Aí tá fazendo contato entre o metal e a difusão P. Veja que ele adicionou uma caixinha de metal ao redor. E adicionou um quadradozinho de difusão P. Contato com NDIF aqui embaixo. Pronto. Vou precisar de um contato com NDIF aqui também. Um outro contato com PDIF aqui do outro lado do transistor. E metal agora, uma via de alumínio. Segmento de alumínio. Descendo daqui para cá. Pronto. Esse aí formou o nosso transistor. Nosso inversor, né? Ah, não, está incompleto. Está faltando o gate ainda. Aí eu vou fazer aqui segmento de poly. Segmento de poly entrando aqui em cima do gate, superpondo com o gate do outro e superpondo aqui embaixo. Pronto. Ele formou um segmento conectando os dois gates. Beleza. Tá aqui, ó. Aqui vai ser o Y, aqui vai ser o A. Se eu quiser conectar esse sinal de entrada e esse sinal de saída com uma porta externa, aí seria legal ter conectores aqui que vão conectar com o mundo externo. Geralmente o conector é de alumínio, mas pode fazer conectores de diferentes materiais. Então, eu podia salvar isso aqui já com o nosso novo nome, vai ser o nosso inversor magro, certo? Tá bem magrinho, eu usei o menor transistor possível. Vou botar aqui, salvar como inversor fino. Porque eu usei transistores bem fininhos, o menor transistor possível, só para testar se funciona. Não está pronto ainda. O esquemático está mais ou menos realizado aqui, esse layout já é mais ou menos funcional, mas está faltando alguns detalhes, está faltando conectar os conectores externos que vão ser usados pelo nível simbólico do Alliance para poder extrair os parâmetros. Então, a gente poderia criar esses conectores agora, mas aí eu já estou vendo que está perto do final da aula, vamos ficar por aqui, na próxima aula a gente termina. E aí vocês vão ter a oportunidade de tentar fazer também, e a gente vê o que vai fazer com isso no futuro. Beleza? Então, rapidinho, vamos voltar para o Kahoot para terminar as últimas perguntas lá do Kahoot. Tranquilo. Vamos lá. Cadê? Eu estou com o Kahoot aberto já, não? Aqui, ó. Pronto. Next. Pergunta 4. Quem assistiu a aula hoje? Oxe, velho, eu tinha fechado o Kahoot. Isso é para presença, porque eu também fechei. Não vai dar certo para a presença, porque só cabe 10 na turma. Ah, então beleza. Era para a presença se ele me permitisse fazer mais do que 10, mas tudo bem. Beleza, última pergunta. Professor, tem que fazer de novo aí, porque eu acho que não pegou, não. Mas paciência, só cabe 10. O que é que vocês acharam da aula de hoje? Foi a melhor aula da vida de vocês, não foi? Foi massa, foi massa. Eu gostei, ó. Aprendi coisas que eu não sabia. Pronto. Qualquer aula em que você aprende alguma coisa que não sabe foi útil. Exatamente. Pelo menos. Beleza. E Então, duas pessoas boas. O senhor vai fazer chamada pelo chat? Escreva um presente aí no chat, enquanto eu penso uma maneira melhor de fazer a chamada. Pronto. O grande ganhador do jogo do Kahoot de hoje foi Victor. Olha aí. Bora, Vitor! Estourou o champanhe aqui, ó. Pá! Everton e Michel. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Até a próxima. Valeu, professor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, professor.